Olá, Nutrilete aqui. Hoje falo sobre a vitamina B1 e o seu quarteto B1, B2, B3 e B5. Como eu comentei nos outros vídeos, as vitaminas do complexo B, que são solúveis em água, elas trabalham em tríades e algumas em quartetos, como a B1, B2, B3 e B5, que são fundamentais para a disposição ou a produção de energia. Então hoje eu falo sobre a B1 e essas vitaminas, em geral, elas têm uma sensibilidade. Elas têm sensibilidade ao calor, ao pH, ao cozimento. Então, por exemplo, o aquecimento, o cozimento vai reduzir a absorção dessas vitaminas em até 50%. O polimento dos cereais integrais, do arroz, por exemplo, polido, perde até 60% da vitamina B1. Então, apesar de os cereais serem fontes de B1, pouco é absorvido, porque normalmente a alimentação mais comum é a polida. Além disso, a disbiose, ou seja, o desequilíbrio na nossa microbiota intestinal entre a quantidade e a qualidade de micro-organismos que vivem no nosso intestino, influencia muito nessa absorção. Existe uma enzima também chamada tiaminase que está nas ostras e nas vísceras de peixes, também inibe essa absorção, assim como os polifenóis presentes nas frutas vermelhas, nos chás, no cacau. E algumas doenças também comprometem bastante a absorção dessa vitamina B1, como a diabetes, a obesidade. E o café também é uma das fontes aí que também impedem, além do refinamento e dos industrializados. A B1, conhecida também como tiamina, ela é importante para o metabolismo dos carboidratos, das proteínas e das gorduras. Então aí nós conseguimos, através dessa metabolização, a obtenção de energia, combatendo então a fadiga. Então, se a fadiga, o cansaço é muito presente na sua rotina, saiba que a vitamina B1 é uma das deficiências que provavelmente você vai estar apresentando. Existem deficiências como beriberi, por exemplo, que é raro, né? Geralmente comum em alcoólatras, onde nós temos ali a lesão de nervos periféricos, né? Então, os nervos é como um fio de luz encapado. E quando não existe aí esse fio condutor de energia, existe alguma parte desencapada, nós vamos ter aí um formigamento e podemos ter também, inclusive, problemas cardíacos. Isso porque a B1 ela está associada aos neurotransmissores, né, acetilcolina e a bainha de mielina, que seria aquele material que reveste os fios elétricos. Os nossos nervos também têm um material que reveste os nossos nervos, chamados bainha de mielina. Então, a B1 é fundamental para a produção de bainha de mielina. E as outras deficiências não tão graves, como tremores, depressão, irritabilidade, perdas de memória, principalmente nos idosos, percebe que existe uma dificuldade de absorver, né, essa vitamina. Imagina no idoso, onde os órgãos já estão envelhecidos, órgãos de absorção, de digestão, né, de alimentos, fontes. Então percebam que os idosos vão ser os mais comprometidos. No caso, principalmente se tiver histórico, também um risco aumentado para Alzheimer. Outras doenças, né, um pouco mais comuns relacionadas com a falta da tiamina, seria uma anemia megaloblástica porque tem relação com deficiências de vitaminas, como a vitamina, por exemplo, B12 e B9. Insônia, uma perda de peso repentina, mialgia, dores musculares ou atrofia, né, dos músculos, uma digestão, distúrbios da digestão, constipação. A tiamina não temos exames tão comuns quanto, por exemplo, a da B9, a da B12, né, zinco, os minerais que nós vamos ver em vídeos mais pra frente. A tiamina pirofosfato,
A última vez que eu fiz no orçamento estava 102, então ela não é comum, R$ 102. Ela não é comum em consultório. No consultório, nós vamos mais pelos sinais e sintomas, né? Depressão, irritabilidade, perda de peso, formigamentos. E aí, como a gente sabe que é uma vitamina que é de difícil absorção, né? E também não está tão presente na nossa alimentação, e mesmo que estivesse, precisa de vários fatores a serem observados. Geralmente a gente acaba suplementando vitamina B1 porque sabe, né, que ela é uma vitamina de difícil absorção. Quais seriam as fontes, então? Fígado de boi, que ainda, né, os carnívoros, alguns ainda comem, a carne de porco. Porém, os cereais integrais, entra a questão ali, por exemplo, da cevada, do trigo, que tem glúten, que celíacos não podem consumir, ou pessoas com sensibilidades ou intolerâncias não podem consumir. A aveia, que pode ou não estar contaminada com glúten, mas também tem uma proteína muito similar ao glúten. Então aí existe já uma restrição, né? Temos o feijão e a gema e a abóbora japonesa, o quiabo e a couve, que geralmente são fontes, né, não tão ricas. Temos o leite, que também tem aí um agravante, porque algumas pessoas têm, né, intolerância à lactose, tem uma sensibilidade à proteína do leite, ou está em desbiose e aí não consegue realmente eliminar essa proteína que não é bem absorvida. Amanhã eu volto para falar sobre a vitamina B2, aquela que deixa o seu xixi amarelo, amarelo fluorescente. Então, quando nós suplementamos a B12, tende a ter uma mudança na coloração e normalmente os pacientes, né, às vezes a gente esquece de avisar o paciente, meu xixi tá amarelo. Então, é por conta dessa vitamina B2. Amanhã eu volto. Se você estiver gostando desse conteúdo, desse estilo, né, de vídeo, deixa aí o seu joinha que ajuda muito o canal.